Boa noite. Vamos acalmar nossa mente, vamos fechar nossos olhos, vamos nos concentrar na respiração, deixar todas as nossas preocupações de lado, todos os nossos problemas de lado, para a gente poder agradecer a nossa vida, agradecer a nossa saúde, agradecer a gente ter um teto para morar, uma comida para comer, enquanto tantos outros estão em estado de sofrimento, não tendo o mínimo necessário para sobreviver. Vamos agradecer a nós estarmos aqui reunidos, nós com os nossos amigos espirituais, que com certeza essa noite vão nos apoiar em nossos estudos, para que a gente consiga entender muito melhor como funciona o nosso mundo material e o mundo espiritual, para que a gente consiga se esclarecer e buscar sempre ser uma pessoa melhor, sempre ser um espírito melhor, para que um dia a gente consiga chegar ao conhecimento, pelo menos a ter o mínimo conhecimento do nosso mundo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Tem um microfone que está aberto, acho que é o teu, Josi. Eu estou captando aí o jogo no fundo da sala. Ok, obrigada. Vamos dar sequência aqui, então, ao nosso estudo sobre a pluralidade das existências, né? Nós tínhamos iniciado aqui na questão 222 e lemos até o subitem 11º ali, tá? E vamos seguir aqui a partir do subitem 12º. Então, segue Kardec comentando aqui para nós. A Rayane chegou. Boa noite, Ray. Não sei se ela está escutando ou não. Então, vamos lá. Supomos dirigir-nos a pessoa que acreditam no futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Tá? Então, ele continua fazendo referência àquelas duas teorias, né? De quem acredita na continuidade da vida e aqueles que não acreditam em absolutamente nada, tá? Lembram disso, né? Da outra semana. Então, ele está aqui discorrendo sobre as duas teorias. Então, ele diz aqui, supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam num futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretende que suas almas se vão afogar no todo universal, onde perdem a individualidade, como os pingos da chuva do oceano, que vem ser praticamente a mesma coisa. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos,
embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houverdes feito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Mas, porventura, teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeito que hajam existido na terra, e pois com o direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante. Vamos procurar nós fazer esse exercício aqui que ele está sugerindo. Colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermediária, que será a vossa, como acabaste de reconhecer. Imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser. Ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente, respondereis. Que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Quase nada, né? Hesitaríeis em aceitar, ainda que a poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recurso, viessem a dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isto, é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso desde que me leve a acabar meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Né? Então, estarmos aqui diante da possibilidade de nos melhorarmos, independente ou apesar de, né? Apesar de todas as nossas dificuldades, não representa nada ante a eternidade da vida. Então, nós vamos passar por essas dificuldades, vamos. O grande diferencial é como que eu pretendo passar por essas dificuldades. Eu pretendo passar de forma revoltosa, reclamando o dia inteiro, botando defeito em tudo, me considerando a pessoa mais injustiçada da face da terra, ou eu quero fazer como este aqui, que respondeu que vamos trabalhar 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, quanto for preciso, para que eu possa adquirir, né, esta fortuna, essa riqueza imensa, que é a eternidade, que é a nossa evolução. Tá? Então, não é muito difícil de nós entendermos isso. Né? Entender é fácil. O difícil é compreender e praticar. Como que eu consigo me melhorar dia a dia? Alguém aqui quer fazer algum comentário? Pode abrir o microfone e falar, não tem problema. Vilmar? Não, bem interessante, né? Que é só fazer tudo de novo. É simples. Faz simples. tudo e faz melhor. Só que assim, é o que a gente faz, né? Porque a gente vai e volta para tentar fazer melhor.
Então, na verdade, não é que a gente vai reiniciar, né? A gente vai vir de novo. Acerta o que tu... Vê se dessa Exatamente. vez tu aprende. E a gente tem que entender aí que nós podemos receber atenuantes e agravantes. Então, esse retornar, começar tudo novamente, volta e acerta onde tu errou, pode não ser tão confortável como a situação que nós estamos agora, né? A cada um conforme as suas obras. Então, de repente, nós podemos achar que agora está ruim e a próxima pode ser pior ainda, né? Então, isso não é retrocesso, não. Isto são provas e expiações que muitas vezes nós, por escolhas erradas, por revoltas, por falta de paciência, de tolerância, de resignação, acabamos colocando na nossa conta para um novo processo reencarnatório, né? Arrumamos confusão por tudo, desperdiçamos oportunidade de estudo, de trabalho, conturbamos nossos relacionamentos, vamos nos envolvendo com as pessoas de forma imatura, né? Vamos iludindo, daqui a pouco não queremos mais, vamos trocando, daqui a pouco, como quem troca de roupa, né? E vamos acumulando dívidas, não só para nós, mas comprometimento com aquelas pessoas com as quais nós cativamos, iludimos por um tempo e descartamos, desrespeitando muitas vezes não sentimentos, às vezes famílias, filhos, vai ficando um de diversos relacionamentos, né? Vamos tendo filhos de um relacionamento, de outro, e acabamos que não damos atenção para nada nem para ninguém, né? Nem materialmente, nem emocionalmente, nem psicologicamente. Então, tudo tem que ser muito bem pensado na nossa vida, incluindo as nossas conjunções, né, de relacionamentos. Então, ninguém, obviamente, vai viver sob o jugo de ninguém, né? Mas nós temos que pensar sempre, aquela coisa assim fácil, não der certo, eu separo. Nós temos que lembrar que todas as dificuldades, todas as vezes que nós nos reencontramos com alguém e nós montamos um lar, uma família, temos que ter consciência de que cada um de nós é uma individualidade, cada um com as suas qualidades e com os seus defeitos, ou com as suas dificuldades, com as suas manias, né? Não necessariamente defeitos, e que às vezes nós temos que exercitar e compreender que a vida nos aproximou para que esse amor coloque em prática o quê? A paciência, a tolerância, o diálogo, o silêncio, porque saber ouvir é fundamental, não querer impor sempre a minha vontade, né? Então, tudo isso faz parte do nosso processo reencarnatório. Dentro do nosso ambiente de trabalho, a mesma coisa. Na nossa casa espírita, a mesma coisa. Nós não nos encontramos por acaso. Nós não nos reaproximamos por acaso. Existe um histórico nos nossos processos reencarnatórios que nos coloca uns diante dos outros, seja na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida religiosa. Não importa, de alguma forma ou de outra, nós vamos estar sempre nos reencontrando. Então, temos que saber lidar com as diferenças, né? É tão bonito hoje a gente falar em diversidade, mas nós colocamos o respeito à diversidade num outro padrão e esquecemos daquele padrão mais simples, mais comum, a diversidade de pensamento, de opinião, né? A personalidade de cada um, uns são mais tranquilos, outros são mais agitados, uns são mais rebeldes, outros são mais serenos, uns conseguem se expressar de uma forma mais calma, mais amorosa, com mais mansuetude, outros já jogam o verbo, eu penso assim, é assim que eu quero, né? Quem gostou, gostou, quem não gostou, que se retire. E às vezes a pessoa não faz isso com a intenção exatamente de que aquele que ouviu se retire, mas apenas para firmar
a sua opinião. Às vezes é uma necessidade até de autoafirmação, né? De acreditar em si mesmo, de achar que não, eu penso assim e não posso mudar. E acaba descobrindo que, às vezes, ouvir a opinião do outro, refletir na opinião do outro, é uma grande oportunidade de nós podermos rever as nossas próprias opiniões, nossos conceitos, né? E, às vezes, caminhar por uma trajetória diferente, tá? Alguém aqui? Eu Oi, consegui chegar. tudo Boa bom? noite. Boa noite. Vamos lá. Você estava falando aí, eu lembrei do filme do Nosso Lar, o 2, e tem uma coisa interessante nisso, né? Porque o que a gente faz não tem a ver só com o nosso propósito encarnatório, porque tem a parte lá no filme onde tem o marido e aquele que tinha o dinheiro, a condição financeira, que agora não vou lembrar o nome dos personagens, e falha, né? E falha vilmente no plano. E aí quem toca o plano é a esposa e a outra esposa, né? Assim, como a gente não vem literalmente à toa, porque se a gente deixa a desejar, a gente não deixa a desejar só para a gente deixa a desejar para um grupo grande, né? Muito mais responsabilidade do que a gente imagina. Não só ali que era um trabalho espiritual, o trabalho espiritual piorou em tudo, em todos os quesitos, né? Se a gente deixa a desejar como mãe, deixa a desejar como profissional, deixa a desejar como ser humano. Exatamente. Em todo, a reencarnação trata exatamente disso, de como nós nos comportamos diante do processo reencarnatório, né? Independente da morada onde estivermos, né? Então, quando nós nos comprometemos, por exemplo, na realização de uma tarefa, vamos dizer, uma atividade social, né? Vamos ajudar agora mesmo, né? Está todo mundo voltado para a reconstrução do Estado. Então, nós vamos fazer um trabalho para auxiliar nesse momento da reconstrução. Tá, mas o que nós podemos auxiliar? Eu não tenho uma empresa, eu não tenho condições de construir uma casa. Bom, mas vamos trabalhar no pós, então, nisso aí. Podemos fazer rifas, podemos buscar móveis, alguém que queira doar, podemos. Então, vamos organizar. Quem vai ir atrás de uma geladeira, de um fogão, de uma pia, de uma cama, de um roupeiro? Quem vai? Cada um vai buscar alguma coisa. Eu me comprometi de conseguir um fogão e simplesmente me esqueço, né? Não é tão urgente assim, não vou, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu busco. A minha parte vai deixar a desejar, porque vai ficar faltando aquele fogão. Eu vou sobrecarregar alguém, principalmente se eu não justificar por que eu deixei de fazer isso. Eu posso simplesmente dizer: olha, eu não consegui, eu estou tentando, mas ainda não consegui, eu estou me esforçando, mas ainda não consegui. Mas quando eu ignoro, quando eu simplesmente abandono aquela tarefa, eu sobrecarrego alguém. Agora vamos colocar isso, por exemplo, a nível de uma reunião mediúnica. Tá? Naquele horário, naquele dia, os médiuns, eu, a Chayane, o Vilmar, a Josi, temos reunião mediúnica. Muito bem, eu resolvo não ir. Aqueles espíritos que a espiritualidade organizou para serem atendidos através da minha mediunidade poderão ficar sem se comunicarem, né? Sem terem a permissão de se manifestarem. Por quê? Porque esta seleção é feita muito pela afinidade do médium com o espírito. Então, aquele espírito que ia se comunicar comigo, por mim, talvez não consiga se comunicar pela Rayane. Ela pode não conseguir conectar com ele por uma questão de afinidade, de sintonia. Então, ele vai ficar prejudicado de alguma forma, sim, vai receber o tratamento ali, vai, porque a espiritualidade vai dar um jeito, mas eu vou sobrecarregar os demais médiuns e a espiritualidade.
né? Causando até, muitas vezes, uma certa revolta. Se é uma reunião de desobsessão, por exemplo, que aquele irmãozinho quer ir lá, quer se manifestar, mas eu quero me manifestar através da Carla, através da Rayane, aí a gente não vai. Então ele se revolta, né? E começa muitas vezes em casa a nos obsediar. Ah, mas por que a espiritualidade permite? De certa forma permite, porque nós não cumprimos a nossa parte. Foi uma escolha nossa não ir. Eu não tinha problema nenhum, simplesmente não fui. Nem me dei o trabalho de inventar uma desculpa, né? Às vezes o que é pior, né? Eu não justifico nem invento uma desculpa, porque desculpa e justificativa são coisas diferentes, né? Então, a gente também tem que entender isso. O nosso comprometimento envolve tudo isso, e como disse a Rayane, numa área espiritual, pior ainda, porque nós não estamos comprometidos somente aqui, fisicamente. Ah, eu tenho um compromisso hoje com a Rayane, com o Vilmar, com a Chayane, com o grupo dos amigos nos caminhos de Jesus. Não, o meu comprometimento é direto com a espiritualidade. Eu aceitei. Então, se eu não venho e não justifico a minha falta, não tento organizar um novo dia, um novo horário, para que eu possa suprir esse momento do estudo, eu estou falhando com eles, né? Antes de falhar com vocês, eu estou falhando com a espiritualidade e com Jesus. Aqui, abrindo um parênteses, nós sabemos que, por exemplo, a Jaque, ela não está aqui porque ela está trabalhando, é diferente, né? Então, tem justificativa, né? Tem justificativa. Outras pessoas podem não estar aqui por problema de saúde, enfim, por várias razões. Justificaram a ausência? Não, mas nós já sabemos que essas pessoas, algumas têm as suas dificuldades, né? Tem outras tarefas, às vezes, nesse horário, mas nós estamos cientes disso. Agora, quando se torna repetitivo, a gente não vem, não vai lá na casa espírita porque simplesmente não está com vontade, aí nós temos que rever o nosso posicionamento, até onde eu realmente sou um tarefeiro do Cristo, até onde eu estou disponível, né? Então, a gente não quer, a gente tem que dizer assim, olha, eu não quero, eu vou abrir aqui espaço para que a Chayane possa trabalhar melhor, para que a Josi possa trabalhar melhor. Então, nós temos que ter consciência que tudo que nós fazemos no processo reencarnatório está diretamente ligado à nossa evolução, às nossas escolhas. Tá? É comprometimento direto, não tem escapatória, né? Tudo que a gente faz é comprometimento direto. Claro que tem coisas que são banais, né, do nosso dia a dia, que também não. Ah, eu vou pintar a minha parede de azul ou de branco, eu vou botar uma roupa bege ou marrom. Não é essas coisas assim pequenas, né? Não é isso. Mas aquilo que nós nos comprometemos de fato e de direito, como disse a Rayane, envolve as pessoas, não tenhamos dúvida que num determinado momento nós vamos falhar, né? Nós vamos deixar uma falha muito grande aí, desestimulando até os outros na sua condição profissional, na sua atividade social, até na atividade esportiva, recreativa. Se eu me comprometo, não, com um grupo recreativo, está todo mundo esperando por mim, eu não vou. Aí o time fica incompleto, né? Faço parte de um grupo musical, nós vamos nos apresentar, todo mundo ensaiou, eu não vou, naquele dia eu não vou, né? Fica faltando, né? Como músico numa orquestra, onde falta um, a banda toca diferente já, né? Não tem. Então nós temos que entender isso. Nós não nos reencontramos por acaso, e cada um de nós começa esse processo reencarnatório no seu núcleo familiar, olhar o nosso compromisso ali, né? Até onde nós estamos correspondendo àquilo que nós de fato nos comprometemos, tá? Mais alguém? Pode falar, é só abrir o microfone. A Rayane? Não?
Não, falei que não, que tu podia fez sim. assim, eu achei que tu queria falar. Falei, não, você pode ir. Tá bom. Josi, Vilmar, eu olho para a foto do Vilmar, tá escrito Chayane, toda hora quase que eu digo Chayane. Vilmar, tá tranquilo? Tá tranquilo. Então tá bom. Aqui eu Tranquilo. troco o nome para Vilmar e fica só Chayana, não sei o que é. Não vamos Loucura do levantar essa computador. polêmica. Vamos lá. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo: não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Obviamente que não, né? Então, ele não vai castigar, mas ele vai te dar uma oportunidade e meios para que a gente possa reparar as nossas faltas. Diferente daquele conceito que nós recebemos nas nossas primeiras noções de cristianismo, né? Ou até de outras religiões antes de Jesus, de céu e de inferno, né? A gente não tinha outra opção, né? E o Espiritismo vem e diz: olha, não é bem assim, né? Tu tem oportunidade de voltar e reparar as tuas faltas. Então, ele diz ali: 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar e se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, os 2, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora, e o próprio operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deves-me por isso uma compensação. Executastes mal o teu trabalho, ficastes a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Né? Enquanto um reagiu de forma totalmente dura, demitiu, levando aquela pessoa a morrer na miséria, porque ele não encontrou mais trabalho nenhum. O outro, na outra situação, ele reconhece que o operário falhou, mas concede uma oportunidade dele recomeçar e fazer diferente. Tens uma dívida comigo, te comprometeste a fazer tal coisa e não fizesse. Queres a oportunidade de recomeçar e fazer diferente? Continuarás aspirando à posição superior que te prometi. Nada muda, só depende de ti. É assim com a gente, né? Olha, não está cumprindo a tua parte, mas eu vou te dar uma nova chance. Sempre continua valendo a tua evolução, a tua promoção em espírito superior. Aí, viu? A nossa promoção não cai por terra. E aí, tu queres ou não? O que nós responderíamos? Né? Me deixa por aqui, que aqui tá bom, né? Eu não quero fazer muito esforço, não. Não adianta, gente. A gente pode ficar aqui quanto tempo a gente quiser. 1 hora virá compulsória e a gente vai ter que ir. Ia falar isso, tem gente que quer ficar estagnada no mesmo cargo. Exatamente. Mas não tem como. 1 hora aquele cargo, aquela vaga tem que ser desocupada. Então, de algum jeito, tu vai abrir aquela vaga. Das duas, uma, outro vai ser demitido, né? Ou
tu vai ter que estudar para subir de cargo. Ou então vai ter que te aposentar e te contentar com aquele salário. Olha, não tem mais o que tu fazer aqui. Muito obrigado, fizeste tua parte, te aposenta, porque... Não, mas eu não quero, mas não tem outra opção. Não quisesse estudar, não tem como trocar de cargo, não tem como ser promovido, então agora, né? Mas isso são opções nossas aqui materiais. Na nossa evolução espiritual, a perfeição é a nossa fatalidade, né? Então nós vamos ter que dar um jeito de lidar com isso e tocar a vida, né? Em frente. Então ali, ó, será preciso perguntemos qual dos dois industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é clemência, mesmo seja mais inexorável do que um homem? Ou seja, se aquele industrial, se aquele chefe que deu oportunidade, né, apesar do erro, do operário refazer a sua tarefa, continuar trabalhando, tendo a visão, né, tendo ainda a esperança da promoção, imagina o que Deus não faz por nós, né? Quantas oportunidades Deus não nos dá, né? Alguém aí? Então vamos lá. A Josi, não quer falar nada, Josi? Tá quietinha? Não, estou só ouvindo. Ah, é. Daqui a pouco vou te fazer um questionário, prova oral. Não. Vamos lá. Alguma coisa de pungente há na ideia de que nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido ou atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese ou outra, declaramos que se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. É verdade, né? Mesmo que não se fale em espiritismo, em pluralidade da existência, mesmo que eles não se pronunciem sobre isso, todo mundo quer ter o direito à apelação, né? Não, mas eu preciso me defender, né? Então, já é da... Vejam como isso nos é inerente, faz parte, a gente nasce com isso. Ninguém quer acreditar que não tem nada além disso aqui. Seria como que a gente chegasse e dissesse assim, estou aqui porque cheguei, vou ficar esperando a hora de ir embora. Então, como se a vida se resumisse nisso, né? Disse um filósofo que se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências, mas, conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Ponto final. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Ele está se colocando aqui só de forma racional. Ele está tirando aqui o ensinamento dos espíritos. Lembram, né, que ele deu essa orientação lá em cima. Vamos tirar aqui o que os espíritos disseram, vamos pensar. Por isso que a doutrina espírita é considerada uma fé raciocinada. E, oi, tudo bom? Chegou cedo? Chegou cedo, vai ficar de casa. Vai ficar no final da aula fazendo cópia. Tá, pode deixar. Como é que tá a moça lá? Tá bem? Tá bem, tá. Fiquei bem feliz de ver ela da forma como ela tá. Então tá bom. Uhum. Isso que é bom. Tá conversando, tá bem. Só daí a gente teve que trocar de quarto. Daí eu acabei demorando mais tempo do que o imaginado da visita.
Não, Mas mas deu faz tudo parte. certo. Isso é caridade. Isso é aprendizado na Isso. prática. Não tem problema nenhum. Exatamente. Mas ela tá bem, graças a Deus ela tá bem, tá feliz. Graças a A Deus. vaquinha deu o maior resultado. Em 2 semanas, a gente conseguiu levantar todo o dinheiro da cirurgia. É coisa boa, né? Isso é muito bom. É. Graças a Deus. Então vamos lá, retomando aqui. Então lembram, né, que ele subtraiu aqui o ensino dos espíritos. Ele está apenas raciocinando de forma muito lógica, né, sobre querermos ou não uma condição nova para rever as nossas situações, tá? Independente disso, né, eu gosto muito dessa frase aqui, que se Deus não existisse, seria importante a gente inventá-lo, né? Seria fundamental. Então, não adianta, querendo ou não, a gente, aceitando ou não, acreditando ou não, a gente quer um Deus, a gente quer alguém no comando, né? Porque senão a gente vai pensar, alguma coisa ficou sem resposta, né? Então, a gente quer isso na vida, seja o Big Bang, seja a Mãe Natureza, dá o nome que quiser dar, mas temos consciência de que tem alguém acima de nós. Isso é fato. Para o mais materialista, para o cientista mais materialista, isso aí é curto certo. Ele sabe que tem alguém, ele só não quer dar o nome de Deus, mas que ele sabe, né? Até para isso ele é dotado de inteligência, né? Então, ele tem consciência de que existe algo acima dele. Tanto que ele não consegue descobrir tudo que ele deseja, a começar pela própria origem da vida, pelo universo que ele não consegue decifrar, além de 4%, né, que a gente conhece do universo. Tá? Então, vamos lá. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa existência corpórea é única, a alma de cada homem, preste bem atenção aqui, se a nossa existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Entenderam aqui o que ele quis dizer? Se nós consideramos que só existe essa existência, das duas, uma. Ou nós acreditamos que o nosso espírito foi criado exatamente na hora que nós nascemos, ou nós temos que nos perguntar onde é que estava a nossa alma, né? Ou ela era uma nuvenzinha que estava lá e Deus assoprou e agora tu vai ser gente, né? Então, são essas questões racionais aqui que ele fez sem colocar o conceito dos espíritos aqui. Ele está apenas discorrendo sobre aquilo que nós pensamos sem conhecer espiritismo. Era assim que a gente pensava, né? Sem conhecer a espiritismo ou espiritualismo. Tá? Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Aí o Kardec quer enlouquecer todo mundo que nunca ouviu falar em espiritismo. Né? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, é quase como se não existisse. Né? E ele vai... E é assim que a gente pensa. Quando a gente não tem essa convivência com as doutrinas espiritualistas e espíritas, é assim que a gente pensa, né? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que venha a ser o mesmo que, antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas. Perguntamos: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes
das ideias que a educação lhe fez adquirir? Primeiro ponto, já começa aí, né? Se nós nos direcionarmos pela crença vulgar que acha que a alma nasce com o corpo, como explicar estas aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? De onde vem a aptidão anormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Hoje mesmo eu vi passou aqui nessa telinha do Instagram, né? Ali, às vezes a gente está olhando uma coisa, vem uma notícia, vem outra, de uma menina que parece que passou em todos os vestibulares das universidades mais difíceis do mundo. A menina tem só 10 anos. Ela foi colocada à prova de todas as universidades, todos os vestibulares, sei lá como é que chamam lá. Ela passou em todas, com o mínimo, acho, de erro, ou quase que com erro nenhum nas provas. Aí a gente se pergunta, né? Essa alma vem da onde, né? Surgiu ali com o corpo dela? É quase impossível. É muita, como é que eu posso dizer assim? É muita teimosia, né? Não querer acreditar na reencarnação. Porque é lógico, a ciência comprova isso para nós, né? Não tem como uma criança de 10 anos ter um conhecimento. Mas isso aí a ciência prova como superdotados. Sim, mas como que ele adquiriu esse conhecimento? Como que ele se tornou um superdotado? Se muitas vezes ele nem leu sobre aquela matéria, ele nem leu sobre determinada ciência, ele nunca estudou um piano, ele nunca estudou um violão, um violino, nada. Então... Não, e o que eu acho engraçado, Carla, assim, e complexo nessa explicação, é que, assim, eu já conversei, já fui, né, eu era da igreja católica, minha mãe era católica, tenho amigos pastores, adventistas do sétimo dia, e aí a crença é que não há reencarnação, né, não tem essa crença do reencarnacionismo, mas existe a crença na eternidade da alma. Sim. Então, se a alma é eterna, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. E eu não consigo entender por que a pessoa acredita no fim e não acredita no princípio. Exatamente. Então, é só por uma questão de opinião, de fanatismo, não é nem de opinião, é fanatismo isso. Então, eu penso assim, fui ensinado assim, e Deus me livre se eu pensar ao contrário, né? Então, não tem como. A gente tem que questionar, tem coisas que não adianta dizer, mas foi porque Deus quis. Não, mas espera aí, Deus não quer que a gente seja umas pessoas tapadas, obsoletas, né? Não quer. Ele quer que a gente evolua. Para evoluir, eu tenho que ter conhecimento. E eu não vou conseguir ter todo esse conhecimento numa única existência. Isso é óbvio. Uma vez eu fiz uma pergunta essa, e com carinho, porque, né, a respeito à crença dessa claro, minha. Aí perguntei para claro, e eu tento olhar a forma com que ela olha para mim poder entender. Que cada um dentro da sua crença traz a sua contribuição Claro! Aí eu disse para ela, tá, vamos então, deixa eu entender, perguntei a ela. Se você acredita que vai morrer, sua alma existe, né? Já que ela era adventista, adventista do sétimo dia. Aí ela disse, sim, mas a gente acredita que a gente vai dormir, ficar em sono profundo e que Deus virá nos buscar. Exato. É essa, assim, mais ou menos o negócio. Falei, tá, mas e se você não aprendeu? Aí a gente dorme a eternidade. Falei, dorme a eternidade fazendo o quê? No fogo do inferno? Né? Porque é o quê? Não teve mais chance, pronto, acabou para você, você vai dormir a eternidade. Aí ela, tipo, há uma explicação, mas não há uma compreensão, entende? E aí eu falei, não, eu quero só que você
explique por que que vocês vão dormir eternamente, não vai ter mais, vocês não tentam nada, a alma fica ali eternamente em sono esplêndido, berço Exatamente. esplêndido. Como diz a Josi aqui, ó, nossa, quantas almas vão dormir? Vai faltar espaço. O católico Gente, não vai é dormir pessimista ou também, otimista, né? O Exato. católico é pessimista ou otimista. Ou É. ele vai pro céu, ou evolui de vez, ou vai Exatamente. pro inferno e volta para cá de novo. Exatamente. Então, quando, por exemplo, se vocês pegarem o livro Obreiros da Vida Eterna, vocês vão encontrar ali relatos assim, de desencarnes assim, tendo um protestante, se eu não me engano, tendo um padre, né? E alguns deles, dessas crenças, eles chegam no mundo espiritual e acabam ficando revoltados, porque aquilo que eles achavam que ia acontecer, que eles pregaram a vida inteira que ia acontecer, não acontece. Né? Não veio ninguém do grau mais elevado da igreja para recebê-los, não vem. Então, isso causou muito problema, muitas revoltas, não? Então, é um livro muito interessante. Quem não leu é Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, tem relatos maravilhosos ali, né? Então, a gente tem que entender isso. Por exemplo, ali, ó, olha outra pergunta que a gente faz e que eles não sabem responder. Donde, em uns, as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Né? A gente traz essas memórias. E elas são ativadas sob a influência dos espíritos que se comprometeram em nos auxiliar no nosso processo reencarnatório. Por exemplo, o criador da tabela periódica, tá? Ele queria, na época, conhecia-se apenas 43, se não me engano, 47 elementos químicos, certo? E ele queria organizar a tabela periódica, mas ele não sabia como. Ele recortou 43 pedacinhos de papel, cada um representava um elemento químico. E ele dormiu, cansado, ele dormiu. Em desdobramento, foi mostrado para ele, no sonho, em desdobramento, como que ele iria montar, né, respeitando o número atômico de cada elemento químico, começando lá pelo hidrogênio, né, que tem número atômico 1, peso, aquela coisa toda. E assim ele foi montando a tabela periódica. Tá? Recebeu o conhecimento, ele tinha, a ideia ele tinha, mas era dele, dessa existência, todo aquele conhecimento? Não, ele foi aprimorando esses conhecimentos, ele foi pesquisando e a espiritualidade o ajudou para que isso se processasse de uma forma mais efetiva, né? Assim como também acontece para as ideias ruins, não só para as ideias boas, né? Então, é isso que eles não conseguem explicar, né? Como que essas coisas acontecem. Tá? Outra questão, donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram, né? Porque tem isso, né? Há crianças que trazem, a gente olha, parece assim, a gente diz assim, nossa, essa criança tem a idade, parece um idoso, né? Até às vezes na forma de falar, assim, tem extremamente maduro. Outras já nasce virada do avesso, como a gente diz. É aquela que dá o tapa e esconde a mão, aquela que está sempre provocando, que desafia muitas vezes pais, professores, que enfrenta, né, até com uma certa maldade, que às vezes são até diagnosticados com transtornos hoje, né, com alguma psicopatia que a gente vê depois aí, se não é tratado, se tornam aqueles jovens, aqueles adultos, vêm a se formar esses psicopatas
que entram atirando em qualquer lugar e acabam, às vezes, tirando a própria vida. Mas já trazem isso, algum sinal disso, às vezes, na infância. Gostam de estar isolados, não gostam muito de pessoas na sua volta, não gostam de conversar, são extremamente inteligentes, né, na maioria das vezes, e têm um mundo totalmente seu, totalmente próprio, e que muitas vezes não é direcionado para o bem, né? É uma maldade, inata neles, né? Então, tanto vêm as ideias boas, como vêm as ideias ruins. Mas os transtornos também não seriam, Carla, uma coisa para vencer do espírito? Ou seja, ela vem... Sim, tudo está relacionado ao processo reencarnatório. É que aqui ele está abstraindo dos espíritos. Entendi. Ele está formulando só botando a ciência, tá. Não, e a racionalidade, aquelas questões que a gente faz e que outras religiões, como tu disseste, tirando o espiritismo, não conseguem responder, né? Sim. Ou é pecado ou é virtude, ou é céu ou é inferno, não tem meio termo para eles, né? Então, vamos lá. Vamos ler só mais essa aqui, né? Chegamos no nosso horário. A outra questão que normalmente a gente faz e fica sem resposta. Por quê? Abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que os outros, né? Aí entra a questão da moral do espírito. Não é uma questão, muitas vezes, de instrução, mas de elevação moral, que só o processo reencarnatório pode nos provar. Eu posso estar junto com a Chay, fazendo a mesma universidade, o mesmo curso, os mesmos professores, e ela tem uma elevação moral muito mais do que eu. Eu posso não ter estudado absolutamente nada, ser uma analfabeta e ter uma educação moral muito além da Rayane, que tem PhD, que tem doutorado, que tem isso, que tem aquilo outro. Então, o que isso pode ser confirmado para nós? Como que a gente avalia isso? Sem o espiritismo a gente não consegue, né? Porque as pessoas e nós, como sociedade, dividimos o mundo em classes, né? Classes sociais. Então, a classe A tem estudo, tem educação, e aí a gente confunde educação com instrução, né? É diferente, são duas coisas diferentes. Posso ter um nível altíssimo de instrução e não ter respeito pelo meu próximo, não ser uma pessoa tolerante, eu sou prepotente, eu sou arrogante, eu sou racista, eu sou preconceituoso, né? Como, por exemplo, o sistema de castas, né, na Índia, que, se eu não me engano, ainda existe, né? Então, as pessoas, às vezes, até na calçada, pelo menos era assim, não passo para não se macular, né? Não é assim que eles dizem? Então, são coisas assim que a gente traz e que só a reencarnação consegue explicar, né? Não tem outra forma de explicar. Porque se a gente nasce, todo mundo com a alma, nasce junto com o nosso corpo, a gente então não tem impureza nenhuma, não tem imperfeição nenhuma, nós vamos aprender tudo junto ali. Por que uns sabem mais e outros sabem menos? Por que uns conseguem ser melhores, outros ser piores? Cada um se manifesta assim, e aquele que foi bonzinho, cometeu um único errinho na vida, está destinado ao inferno, então, junto com aquele que nunca fez nada de bom, né? Então, nós temos que... mas se confessar, dá tempo. Então, quer dizer, não compensa ser bom, posso ser mal na hora que eu achar que vou morrer, eu me confesso, né? Porque era assim, mais ou menos, que funcionava. Se nós voltarmos lá no tempo de Jesus, os próprios sacerdotes, né, os doutores da lei, o que eles faziam? Eles muitas vezes já sabiam o que eles iam fazer naquele dia, eles já levavam a oferenda para que os seus pecados já fossem perdoados. Então, quanto maior aquela oferenda, maior a chance deles serem perdoados. Então, havia vários tipos de oferenda. O holocausto era uma dos sacrifícios que não era obrigatório,
mas era a confirmação de que eu acredito que Deus me perdoa, acredito plenamente em Deus. Então, o holocausto só era muitas vezes oferecido como sacrifício por aqueles que tinham grande poder aquisitivo, né? Porque eram os animais maiores. Então, por isso que quando Jesus faz referência àquela fala do profeta que diz assim, misericórdia quero, sacrifícios não, Jesus diz, né? Vocês não entenderam o que ele quis dizer com isso, né? Queria que compreendesse o que era misericórdia. Porque nós temos que ter compaixão e misericórdia de uns para com os outros, e não simplesmente chegar assim, eu errei, agora vou lá, levo uma velhinha, levo uma florzinha e tá tudo certo, tô perdoado. E aí, quando a gente chega lá do outro lado, a gente descobre que não é bem assim, né? Tá tudo certo até aqui? Vamos deixar... Oi. Eu tenho uma dúvida. O que acontecia comigo? Quando tu falou sobre a questão da tabela periódica, eu me lembrei de um momento da minha vida que eu desenvolvia sistemas. E daí tá aqui a minha testemunha viva, que eu dormia sempre com um papel e uma caneta do meu lado. Sistemas de matemática? Não, sistemas... De computação. De computação. De computação. Eu criava aplicativos, né? Sim. E daí, que na época nem tinha esse nome de aplicativos, mas enfim, criava programas. Sim. E daí eu dormia com meu papelzinho, acordava no meio da noite, eu vestia o papel, pedia para ele meio de olho fechado ainda, riscava e estava ali a resolução de um código. No outro dia eu só chegava no serviço e implementava ele. Não foi uma, nem duas, nem 10, foram assim, muito tempo, praticamente o tempo que eu desenvolvi. Eu trabalhava 24 horas por dia, porque o tempo que eu dormia, eu acordava no susto e escrevia ali. Daí, quando tu falou da tabela periódica, eu disse, meu Deus, fiquei na dúvida. Isso que acontecia pode ser um acesso em desdobramento a um acesso a uma informação pretérita? Pode. Ou era alguma coisa... Eu associava como a hora que o meu cérebro está em descanso, estou ali estimulando, pensa, não veio a solução. Daí eu durmo, outra área é ativada. E vem. Só mas que... Mas quando tu falou da tabela, mas era isso que acontecia. Que é assim, ó, o que descansa é o corpo físico, o espírito não. Tá? Então, todo o conhecimento que tu estavas estudando, tu também tinha, porque nós sofremos influência dos amigos espirituais o tempo inteiro, como diz a questão do Livro dos Espíritos, quando é questionado, os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que desejarias saber. De verdade, são eles que vos dirigem. Então, quando tu dorme, o que acontece? O corpo físico descansa, tu desdobra e tu vai te encontrar com aqueles que tu tem afinidade, tá? Pode ser aqui questões que tu tinhas que fazer esse trabalho e tu poderia te encontrar até mesmo com esse grupo de amigos que estudavam, que trabalhavam contigo, vocês debatiam esses sistemas. Poderia ser acesso a memórias reencarnatórias, né? De um lugar onde tu vivesse, que isso já existe, que nós sabemos, por exemplo, nosso lar é 100 anos na nossa frente em termos de tecnologia, né? Então, tu pode ter recebido esse conhecimento antes de reencarnar, né? E o auxílio deles, olha, ela não tem esse conhecimento, mas nós vamos ajudar, porque ela está estudando e é necessário que esse sistema seja desenvolvido. Então, nós vamos auxiliar para que ela se lembre como que tem que fazer. Então, tu acorda e lembra e bota aquilo no papel e funciona. Mas não tenhas dúvida que não é só teu, né? Tu recebesse ajuda em desdobramento. Corpo físico descansou e em desdobramento tu conseguiu continuar estudando e recebesse ali orientações. Isso, por exemplo, nós temos uma comunicação na Revista Espírita de uma médium sonambúlica que ela dava receitas, eu já contei isso aqui para vocês, lembram? E quando ela desencarna, ela é evocada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e
ela era analfabeta quando estava encarnada, e ela fazia receitas, né, de fitoterápicos hoje, né, o nome, digamos assim, tá? Receitas, de ervas, de coisas assim. E quando ela desencarnou, foi perguntado a ela se aquelas receitas eram dela, de outra existência, por memórias reencarnatórias que eram acessadas, ou se espíritos que tinham conhecimento usavam da mediunidade para passar aquela informação. Ela disse uma coisa e outra. Eu tinha memórias acessadas de vidas anteriores e também espíritos que tinham conhecimento se manifestavam pela minha mediunidade e traçavam aquela receita. Então, nós estamos sempre recebendo intuições e orientações, né? Principalmente em desdobramento. Quando a gente descansa o corpo físico, o espírito fica livre, ele vai se encontrar com aquelas pessoas com as quais ele se afiniza, que ele tem as situações para resolver, e até mesmo questões de estudo, do comprometimento assumido. Isso é uma bênção, né? A pessoa que consegue isso, porque nem todo mundo consegue. Tem gente que deita, às vezes, e não consegue dormir, porque não entrega, né? Como a gente diz assim, olha, eu vou descansar, faz uma prece e dormir. E aí recebe, tem aquela bênção desse auxílio, dessa ajuda. Não tenhas dúvida que tu recebeu aí uma orientação, tá? Não é tudo teu, não. Tem participação aí. Tem direitos autorais aí que tu vai ter que dividir. Eu dentro da área de TI, eu saí da parte de desenvolvimento, porque eu cansei de não dormir descansada, porque eu dormia e acordava. E o caderninho, e eu não sei o quê. Porque precisava ser assim. Tu deixou um trabalho lá que foi importante, que tem gente usando até hoje, com certeza. Pode ser. Deu, gente? Mais alguém? Então vamos encerrar por hoje, né? Tá todo mundo cansado. Não queimou a pizza, viu, Mar? Não, as gurias comeram, já estão ali na televisão, agora estão fazendo uma pizza para a gente jantar depois. Então tá certo. Também vou adiantar aqui. Tá bom, ficamos com a questão, aqui, ó, o subitem 29, né? Para semana que vem, né? E... Tá, eu prometo que eu faço. Então tá, não tem problema. Ficamos assim, se der tudo certo, vocês fazem, senão a gente segue como a gente está fazendo aqui, tá? O Vilmar abriu para nós, quem gostaria de encerrar? Vamos lá, gente, não precisa pensar muito. Algum candidato aí para fazer uma prece de encerramento, tem medo? Vamos lá, Chay. Vamos lá, então. Deixa eu me posicionar aqui, que eu estou toda sentada torta. Então, vamos elevar os nossos pensamentos. Deus, Pai de bondade, obrigada por este momento de troca, este momento de sabedoria, de aprendizado, de evolução. A gente agradece a presença de todos os mentores, todos os espíritos de luz que nos ajudaram neste processo e todos os demais que também aproveitaram este momento para melhorar nesta jornada, para evoluir no conhecimento, na sua moral. Um pedido, um agradecimento especial por conta da Cíntia, né? Então ela tirou um rim, então eu gostaria também de aproveitar este momento de conexão e de elevação espiritual e fazer um agradecimento, porque felizmente tudo correu muito bem. Então, a gente encerra com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, que assim seja. Então, gente, obrigada por hoje. Boa semana a Obrigadão. todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Sim. Obrigada. Boa Até noite. mais. Tchauzinho. Boa noite.